Olá, meus amores, bem-vindos! Vamos para mais uma mini leitura por baixo do baralho. 2 de paus, rei de copas, 4 espadas, 5 de ouros, 10 espadas, 7 de ouros, as espadas. E voltamos aos ases. Ultimamente é só ases nas leituras, pá, que coisa. 8 de paus, cavaleiro de ouros, pajem de copas, 2 de ouros. Então, há alguém aqui. Há alguém aqui ou há aqui alguém? Há aqui alguém que vai ressoar com esta história e que está completamente farto ou farta de fazer o que toda a gente faz. Ok? O que quer que isto seja. Eu olho para esta carta do 5 de ouros e vejo aqui estes dois mortos-vivos a andar na mesma direção. Só que isto é uma carta que fala sobre pobreza, escassez, a falta, a insatisfação, aquela energia de vazio, ok? É como se esta pessoa da história tivesse uma tendência para fazer o que toda a gente faz ou seguir algum tipo de molde social, ok? Fazer as coisas by the book, ok? Fazer como toda a gente faz, ter um estilo de vida como toda a gente tem, talvez. E a pessoa andou atrás deste tipo de vida, este tipo de situação para ela, durante bastante tempo. Mas neste momento em que a pessoa vai encontrar este vídeo, a pessoa está insatisfeita, porque é assim, temos o 5 de ouros que tem esta energia de vazio, insatisfação, escassez, algo falta, não é? E temos a carta do 7 de ouros, que é, muitas vezes esta carta é nós estarmos a aguardar os resultados da nossa colheita, das sementes que nós plantamos, mas em outras vezes esta carta indica insatisfação. Uau! Uau, mas é isto mesmo, indica insatisfação. E olhem que engraçado, que eu disse que aqui a pessoa sentia um vazio. Olhem para esta carta e vejam, a mulher tem um buraco nas costas. Tem um buraco nas costas. Esta pessoa que eu estou a falar aqui nesta história é alguém que está completamente insatisfeita com a forma como vivia a sua vida. Ou como viveu a sua vida até agora. Ou seja, seguir esta coisa que toda a gente segue e que toda a gente faz é algo que deixou a pessoa insatisfeita. É este o termo. A pessoa está insatisfeita com esta forma de estar e viver e é como se a pessoa tivesse esgotado tudo aquilo que ela podia aprender em termos do domínio da sua mente, em termos daquilo que ela poderia evoluir em termos mentais e de raciocínio e de lógica e de aprendizagem nesta situação, de seguir o que toda a gente segue, de fazer o que toda a gente faz, a pessoa já não se identifica com isto e esgotou-se completamente no 10 de espadas. É o fim. É o fim desta forma de estar, ok? E a pessoa fez isto em mais do que uma área da vida dela. A pessoa fez isto em mais do que uma área da vida dela onde ela fazia tudo como toda a gente faz. Ou como é suposto que a sociedade ou o coletivo, ela fazia de acordo com o que ela achava que o coletivo esperava dela. Ok? E ela fazia isto em mais do que uma área da vida dela. Ok? A pessoa já percebeu que isto já não a preenche e que há este vazio, não é? Este buraco ali no meio do corpo, o vazio interior. A pessoa já percebeu que sente este vazio quando faz o que toda a gente espera e não o que ela realmente quer fazer, ou o que é que a alma dela, o coração dela lhe pede para fazer, ok? Então é como se neste momento a pessoa estivesse a planear a sua vida para o futuro. O que é que eu vou querer fazer e como é que eu vou agir daqui para a frente? Como é que eu posso mudar esta história de deixar a minha marca única no mundo ou fazer algo que só eu posso fazer, seja isto em que área for. Eu não estou a falar em termos, parece que eu estou a falar em termos profissionais, mas não. Até a maneira como a pessoa, por exemplo, se relacionava no amor, por exemplo, podia ser a tentar corresponder com esse molde que a sociedade espera dela. Um formato mais convencional, mas não necessariamente o que ela se identifica.
Então ela neste momento está mesmo a balancear a sua vida e a pensar no futuro, a pensar como é que eu posso ser mais autêntico ou autêntica? Como é que eu posso viver mais em contacto com a minha verdade? Como é que eu posso iniciar uma nova etapa da minha vida com o AS, mas a ser eu próprio ou eu própria? Como é que isto se faz? Ok? Como é que isto se faz? Também? Porque eu vejo a pessoa a querer viver menos na lógica, a querer viver mais em contacto com as suas próprias emoções, a pessoa quer viver mais em contacto com os seus sentimentos, com o seu coração, mas é como se eu visse que a pessoa não sabe fazer isso, porque a pessoa protegeu-se tanto de usar as emoções, usar o coração, durante tanto tempo, embora a pessoa tenha muita emoção para partilhar e muitas coisas boas para partilhar a nível afetivo, emocional, vocês veem que este rei de copas está ali a fazer a sua limpeza, mas está agarrado ao balãozinho, está agarrado aqui ao balãozinho que representa as copas. Portanto, ele está agarrado às emoções. Esta pessoa habituou-se a ser mais mental e menos de coração nas coisas. E a pessoa está a começar a fazer esta limpeza de se abrir mais para o seu lado emocional. Ok? Está a fazer esta limpeza, porque nós temos aqui esta carta que mostra um rei de copas um pouco diferente a fazer uma limpeza. E temos aqui o 4 de espadas que fala sobre cura. Portanto, esta pessoa tem estado a curar isso, porque a pessoa não sabe bem como é que isso se faz, mas está receptiva a aprender como é que isso se faz. Ok? É isto que eu vejo. Porque a pessoa decidiu que quer viver uma vida em contacto com a verdade interior. Uma vida mais autêntica. A pessoa não quer vir aqui fazer as coisas só por fazer. De repente esta pessoa teve um despertar para a importância de seguir o interior dela. Alguma coisa a fez despertar, ok? Com o 8 de paus aqui, isto mostra-me que eu tenho que dizer a esta pessoa que não tem que se preocupar. Esta pessoa não tem que se preocupar se sabe ou não sabe viver em contacto com as suas emoções e com o seu coração. Porque esta energia, esta carta fala sobre algo que já está em movimento. Ou seja, esta pessoa já está a movimentar-se para essa nova forma de estar e viver. Há uma energia que a está a guiar, há um universo inteiro a guiá-la no sentido dela abrir-se. Ok? Então, embora ela tenha estado muito tempo na outra energia, é a zona de conforto dela. Aqui diz que é sempre, nós estamos sempre a tempo de começar de novo, ok? O pajem de copas. Portanto, interiormente esta pessoa é um rei de copas. Exteriormente é um pajem de copas. Ou seja, interiormente esta pessoa tem muita coisa que ela sente, muita coisa que ela tem intuições, tem o coração dela diz-lhe coisas à pessoa, mas que normalmente ela não põe em prática. Ela não põe em prática, ela não fala isso com as pessoas, porque temos aqui um pajem, não é? E o pajem fala sobre comunicar. A pessoa não fala, não expressa e não coloca essa parte emocional naquilo que ela faz, seja o que for. E a pessoa, por causa disso, a pessoa está a sentir aquele vazio, estão a ver? Então, internamente, ela sente muito. Isto é uma pessoa muito sensível. Ela até pode ser um empata, ou seja, alguém que interpreta o mundo através das emoções. Esta pessoa pode ser alguém que interpreta o mundo e os outros através das emoções, mas que se habituou a esconder esse dom dentro da pessoa por causa de se sentir incomodada com tanta emoção que sente. A pessoa, não sei como é que se diz, compartimentou e consegue viver com esse dom sem o usar, sem o expressar dentro dela apenas. Mas isto já não serve daqui para a frente. Então a pessoa agora sente que tem que começar a falar mais, a expressar mais as suas emoções, seja no que for. Pode ser falar com alguém, expor os sentimentos a alguém, pode ser colocar as emoções no seu trabalho, pode ser... A pessoa sente que tem que começar por aqui, pelo pajem. Ok? E depois outras coisas, agir em alinhamento com o coração, porque a seguir ao pajem veio o cavaleiro. Estão a ver? Esta pessoa sente que tem que começar por dizer as coisas em termos emocionais. Por exemplo, quando esta pessoa tem uma ideia no trabalho, vamos imaginar, tem uma ideia
mas vê que a ideia não encaixa. Por exemplo, vou dar não sei porque é que estou a ter este exemplo, mas pronto. Vamos imaginar que esta pessoa trabalha numa empresa. E essa empresa tem uma filosofia, tem uma forma, uma estrutura própria de funcionamento. E a pessoa, quando foi trabalhar para essa empresa, sabia que tinha que obedecer a todos aqueles parâmetros, não é? E todos os projetos ou todas as coisas que a pessoa faz ali, todo o trabalho que ela desenvolve naquela empresa, ela sabe que tem que ser estruturado racionalmente dentro daquela lógica, tá? Então o que aconteceu? Enquanto a pessoa esteve naquela empresa, já teve várias vezes ideias para soluções e para coisas criativas, fora da caixa, que ressoam com as emoções dela, com o coração dela, mas que ela nunca foi capaz de dizer porque sabia logo, porque esta pessoa tem uma inteligência emocional muito grande dentro dela, como a pessoa sabia logo que aquilo não tinha a ver com os moldes e os formatos da empresa, a pessoa guardou para ela. E agora a pessoa não está assim, a pessoa está numa de experimentar falar. Como nós dizemos aqui em Portugal, o não é sempre garantido, não é? Ou seja, quando nós falamos, o não, se nós não falarmos, o não é garantido, ok? Então vamos lá tentar falar alguma coisa, porque pode haver um sim, pode haver alguma coisa que aquela empresa, neste caso, estou a dar um exemplo, concorde com isto, ok? E o mesmo se aplica a tudo. Esta pessoa quer mesmo começar uma vida nova. Uma vida onde ela é mais criativa, mais autêntica e se expressa mais de dentro para fora, ok? Com mais autenticidade, mais do coração, mais... Agora, este processo de iniciar uma nova forma de se mover na vida não está a ser fácil simplesmente porque a pessoa está a tentar mover-se pelo coração, a partir de agora, mas está a tentar controlar com a mente como é que ela se move pelo coração, percebem? E não vai funcionar. Por isso esta pessoa o que é que tem que fazer? Ouvir a intuição e deixar fluir. É a única coisa que ela tem que fazer. Ouvir a intuição e deixar fluir e agir de acordo com essa intuição. Se a intuição lhe disser para fazer coisas muito malucas, não é preciso fazer logo coisas muito doidas, passinhos pequenos a seguir a intuição. Ok? Porque se a pessoa agora está a tentar usar a mestria mental que ela teve na vida anterior para tentar entender como é que ela vai mudar de uma vida racional para uma vida mais intuitiva ou para uma vida mais emocional, ela está na mesma ainda com um pé na vida anterior, porque ela ainda está a tentar entender com a lógica como é que se vive no novo paradigma. Estão a ver? E não funciona assim, porque é exatamente para viver um novo paradigma, a pessoa tem que tirar o pé do controle. Tem que tirar essa cena do controle. Uau, que gira esta leitura, diferente. Diferente do comum, estão a ver? Diferente daquele coletivo. Diferente daquela coisa que eu falo sempre. Porque isto também se pode aplicar ao amor. Pode ser uma pessoa que está a perceber que não pode mais racionalizar emoções no amor. Ah, pois é. Ninguém pensou nisso, não é? The Fellowship. Lá está. Para questões em que a pessoa trabalha num grupo, trabalha ou como é que eu ia te explicar? A pessoa tem que começar por falar estas coisas nos grupos onde está inserida, seja no trabalho, com os amigos, porque talvez os amigos todos pensem da mesma maneira e esta pessoa para tentar encaixar nesse grupo de amigos sempre engoliu as suas ideias para estar dentro do grupo e resultou até agora, mas parece que não bate certo. Então a pessoa, nos grupos onde ela está, ela tem que começar a falar com as pessoas. Expor as ideias e ver o que é que acontece. Mas a pessoa tem medo que isto não dê bom resultado, sinking ship. Ou seja, a pessoa tem medo que o barco vai encalhar. É assim, deixem-me lá falar por experiência própria. Quando uma pessoa decide, eu vou viver uma vida em contacto com a minha intuição e vou ser autêntico e vou ser genuíno e vou dizer o que penso, há coisas da vida da pessoa que vão ter que mudar. Há pessoas que vão aceitar esta pessoa, há pessoas que não vão. Desculpem lá, toquei aqui no microfone. Há pessoas que não vão aceitar esta pessoa. Há pessoas que não vão aceitar as ideias dela. Mas há pessoas que vão amar as ideias dela. E o que ela tem que fazer é estar receptiva e aberta para encontrar as pessoas dela. Quem são as minhas pessoas? Quem são as pessoas que estão receptivas a mim? Quem são as pessoas que me querem ouvir? Tá? Porque às vezes nós queremos mudar de paradigma e queremos forçar as pessoas que estão ao nosso lado a aceitar o nosso paradigma novo. Não é assim que funciona. Nós vamos mudar de paradigma.
Mas algumas pessoas podem não querer essa atualização. E nós vamos ter que estar receptivos para a perda. Ok? Temos que estar receptivos para a perda, entendendo que há um grande ganho nesta mudança. O ganho é maior que a perda. A pessoa que faz este tipo de transição é alguém que ganha uma paz interior que é indescritível, que é viver aquilo que ela realmente sente que é verdade para ela e que faz sentido para ela. Longe dos paradigmas, longe das crenças, energias coletivas, etc. Ok? O medo é uma coisa que toda a gente tem, ok? Agora, esta pessoa está em sofrimento, sente-se um vazio interior aqui nela, uma insatisfação grande. As sementes que ela plantou naquela coisa de fazer tudo igual aos outros não lhe satisfazem. Esta pessoa, quando tem resultados, isto é interessante que eu vou dizer, esta pessoa quando tem resultados provenientes das ações que ela faz para tentar encaixar numa coisa que ela, no fundo, não concorda, mas mesmo assim ela obtém um resultado positivo, ela nunca fica satisfeita com esses resultados, esta pessoa. Ok? Agora, este espírito de ser o herói, eu quero ser o herói, a pessoa vai ter que abdicar um bocado disto, porque a pessoa não vai conseguir salvar a todos, se quiser ser autêntica. Ela vai conseguir ser o herói da sua própria história, construir uma história autêntica. Salvar a própria vida em primeiro lugar. Sabem aquela coisa quando nós vamos andar de avião, que dizem... Em caso de acidente ou em caso de não sei o quê, já não me lembro. Em caso de haver um problema e as máscaras de oxigênio caírem, ponha primeiro a sua antes de ajudar os outros. É isto. Ok? Esta pessoa vai liderar pelo exemplo. Uma pessoa que resolve ser autêntica, alinhar-se com a sua verdade e seguir isso. As outras pessoas admiram. As pessoas certas, atenção. As que não admiram são aquelas que estão muito formatadas. Vivem aquela coisa que esta pessoa vivia antes, aquela coisa de querer estar na sociedade. E algumas nem vão entender esta pessoa, vão pensar que ela está doida. Algumas não a vão entender, ok? Só que esta pessoa, vai viver aliviada. Sabem, eu estou a sentir que esta pessoa, no momento em que ela decidir, eu vou viver o que eu quero. E vou parar de tentar seguir o que os outros esperam, ou o que os outros querem, ou esta sociedade, isto não faz sentido para mim. É como se eu sentisse que a pessoa vai respirar fundo quase pela primeira vez. A pessoa está tensa de estar a tentar encaixar numa coisa que não é a cena dela. E está triste, olha para isto. Está triste. E como eu digo, isto aplica-se a tudo. Isto pode afetar o trabalho da pessoa, pode afetar as relações de amizade, porque temos aqui o fellowship. Pode afetar a maneira como ela se relaciona no amor. Portanto, esta pessoa tem que enfrentar os seus dragões, os seus medos. Porque esta pessoa, neste caminho, já não dá para ela. Ela sabe disto. Para quem eu estou a falar, a pessoa está farta de saber isto. Mas esta consciência mais forte que está a deixar a pessoa insatisfeita e com um vazio interior e uma tristeza e uma depressão grande, isto é recente. O peso desta energia de tristeza é recente. Agora que a pessoa sabe que anda a tentar encaixar em coisas que ela não é bem a verdade dela, mas vai deixando andar. E se a pessoa já sabe que está assim há muito tempo. Só que é o efeito bola de neve, sabem? Que ela começa a deslizar e começa a aumentar de tamanho, sabem? Então, esta coisa de nos mentirmos a nós mesmos para tentar encaixar seja lá no que for, quanto mais tempo passa, mais peso tem. Ok? É basicamente o que está aqui. E esta pessoa tem sonhos. Dreams. Esta pessoa tem sonhos, esta pessoa sonha grande. Esta pessoa sonha grande para a vida dela e já percebeu que naquela forma de agir e de estar não vai realizar os sonhos dela. É uma questão de pôr na balança o que é que a pessoa prefere, agradar os outros ou realizar os seus sonhos. E hoje eu vou fazer dados. Eles olharam para mim assim que eu me sentei aqui. Mentira, eles olharam para mim antes de eu me sentar aqui. Oh my God! Portanto, eu agora vou aqui tentar fazer uma coisa diferente, que é pôr assim a mão para ver se isto foca, que eu acho que assim foca. Então, é uma laranja, é um limão, é um citrino. Portanto, isto fala sobre
a necessidade que esta pessoa tem e ela está a passar neste momento por um período de desintoxicação. Ok? E cura. Está bem? Esta pessoa está a passar por um processo de desintoxicação e cura. Há coisas que esta pessoa está de olho. Há coisas que esta pessoa está de olho já há bué de tempo, há montes de tempo. E não tem a coragem para falar ou agir na direção dessas coisas. Porque não é o que esperam dela, não é aquilo que encaixa, não é dentro do formato. Ok? Portanto, isto é uma lição. Esta pessoa não está triste e deprimida por acaso. Esta pessoa está triste, está deprimida. A pessoa está dentro do contexto certo e da situação certa e da tensão certa para ela poder aprender uma lição de empoderamento aqui com a coroa. Ok? Ou seja, como é que nós ganhamos músculo a treinar? É colocando carga, colocando peso, é colocando resistência, colocando tensão, ok? Para ganhar músculo a pessoa tem que treinar contra um peso. É desconfortável? É, ok? Mas é esse peso que de certa forma dá a lição ao músculo que ele precisa de ter para crescer. Estão a ver aqui o exemplo, não é? Então aqui o que acontece é esta tensão, esta tristeza, o vazio interior, as circunstâncias desta pessoa neste momento são o professor certo para ela ganhar uma lição de empoderamento e amor próprio, dela perceber que ela tem o direito a viver em autenticidade e tem o direito de ir atrás da própria felicidade, ok? E a pessoa ganhando esse empoderamento de eu posso, eu não quero só, porque a pessoa ainda está muito naquela coisa do eu quero. Eu tenho estes sonhos, eu quero, mas, ok? Tem muitos mas, mi. Quando a pessoa entrar naquela energia, estas circunstâncias vão continuar a repetir-se até a pessoa ficar mesmo triste e deprimida e para baixo, ok? E essas emoções são o professor. Esta tensão é o professor da pessoa. Estão a ver? Até a pessoa dizer para ela própria, eu posso. Não é eu quero, eu posso. Eu tenho a coroa. Eu posso. Eu tenho direito e eu posso viver uma vida alinhada com o meu interior, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto. E quando a pessoa der esse passo e tiver essa coragem de dizer o que pensa no trabalho, nos contextos de amizade, no amor, no que quer que seja, magia vai acontecer. Magia vai acontecer na vida da pessoa. É assim, isto, eu posso-vos dizer, isto é a história da minha vida também, não é? Não posso dizer que foi fácil. Esta fase que a pessoa está a passar agora é a fase difícil. Esta fase que eu estou a ver aqui nesta leitura é a fase difícil. Se a pessoa tiver coragem, der o salto, puser a coroa na cabeça, for atrás da cena dela, ela vai ter uma vida épica, uma vida completamente diferente que ela própria não desconfia. Como é que vai ser? Se ela seguir, ela se deixar guiar. Se ela se deixar guiar, a vida vai lhe surpreender positivamente e vai transcender qualquer tipo de expectativa e ela vai viver uma vida incrível. Incrível mesmo. Que é a vida que eu sinto que tenho neste momento. É a vida que eu sonhei há 10 anos atrás. Eu sonhava com certas cenas que eu queria para a minha vida. Nunca pensei que fosse neste formato. Nunca pensei que eu fosse ler cartas. Tive que me abrir muito para poder ler cartas. Porque é uma coisa muito fora da sociedade. E eu vinha de uma área que não tem nada a ver, não é? Estamos a falar... Eu dava treinos, ok? Eu trabalhava no fitness. Não tinha nada a ver. Mas eu lembro-me naquela altura já ter ideias de ter um determinado estilo de vida, uma determinada vida e de pensar nisso, ok? Pensar nisso e saber que não ia continuar a dar aulas de grupo, nem nada dessas coisas que eu dava e estava sempre muito cansada, aquilo era uma coisa exaustiva. Eu sabia que eu não me via a fazer aquilo muito mais anos. Isso aí era muito claro para mim. Agora o que é que eu ia fazer eu não sabia. Mas eu não me permiti ser infeliz. Nunca. Eu sempre achei que as pessoas vieram a esta vida para ser felizes. Todas. Só que a maior parte delas não tem coragem para fazer isso. As pessoas apegam-se muito àquela cena pontual que está ali diante delas. Por exemplo, às vezes as pessoas querem ir atrás do emprego dos sonhos, mas
ficam muito agarradas à cena do como é que é? Não, porque neste trabalho é um trabalho, este trabalho é seguro porque eu sou uma pessoa efetiva nesta empresa. Ficam agarradas àquela posição, ficam agarradas à cena do dinheiro, e se ficam agarradas a coisas da matéria, o universo não abre a porta para o resto, percebem? Não abre, porque para fazer esta transição, para fazer este caminho é preciso fé. Quando a gente tem fé, nunca nada nos falta, mas é preciso enfrentarmos muitos dragões lá dentro de nós, ok? E eu já fiz isso na transição do fitness para aqui, mas depois dentro desta área eu dou saltos de fé o tempo inteiro. Várias vezes eu tive em situações de ter que largar certas coisas que eu sentia que já não ressoavam comigo e tinha que largar o dinheiro todo que eu ganhava nessas coisas. E às vezes era bem recheado e eu ficava naquela, ok, eu estou a fazer a cena certa. E o universo nunca me fechou a porta. Nunca. E não há dinheiro que pague o alívio que nós sentimos de estarmos a viver uma vida verdadeira. Esta aqui vocês levam para pensar, está bem, meus amores? Muito obrigada por terem visto. Vou dar continuidade a isto na extensão. Tem aqui um link em baixo se vocês quiserem ver o trailer, ver se faz sentido para vocês avançarem ou não. Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.